Pergunta rápida, diz pra mim um personagem que tem a velocidade da luz? Beleza, pensou? Agora outra pergunta, o que exatamente isso significa? Relaxa, esse vídeo não é sobre velocidade. Isso aqui foi só pra incentivar vocês a pensarem sobre o tema desse vídeo. Afinal, qual é o sentido ou a validade de usar ciência, lógica, matemática e essas coisas para analisar a ficção? Será que é justo? Sim. É sim, mas com alguns poréns ou alguns limites, entre aspas. Relaxa, senta aí e bora conversar sobre isso. Ah, e me fala aí qual foi o personagem que você pensou. E para tornar esse vídeo mais objetivo, a gente vai dividir em 3 tópicos, beleza? O primeiro é o que é, onde a gente vai debater o que exatamente seria ciência, lógica, matemática e esses outros conceitos que as pessoas usam nas análises. O segundo tópico é motivos para usar. Afinal, como eu já falei, eu acredito que sim, é completamente justo e faz total sentido. E o terceiro tópico são os limites, entre aspas, porque como eu vou explicar, eu acho sim que é justo, porém, definitivamente não é uma regra absoluta, primeiro porque cada um analisa do jeito como quiser, e segundo porque, convenhamos, a ficção pode ser um pouco incoerente às vezes. Antes de passar para o primeiro tópico, é importante destacar que isso daqui não é lei, não é regra, nenhum de vocês é obrigado a analisar as coisas da forma como eu tô falando, eu tô apenas dando a minha visão aqui, a minha análise. Nós estamos apenas conversando sobre análises de obras, de arte, e nesse caso especificamente sobre combate de personagens essas coisas. Isso não é nada muito sério, é só um passatempo. Assim como num jogo de tabuleiro ou então em um jogo de baralho. Apesar de que muita gente costuma se irritar com isso, não tem necessidade. Vamos levar apenas como um passatempo e uma forma de se divertir com outras pessoas. Eu quero criar uma comunidade amigável e compreensível sobre esses tópicos. Se você se identifica, já se inscreve aqui no canal. E agora bora partir para o primeiro tópico, que é justamente o que são. E honestamente, isso daqui não é muito uma questão de debate, né? Esses são conceitos que existem e são questões sérias tratadas no nosso mundo. Não vou tentar distorcer ou dar uma interpretação própria sobre o que é lógica, o que é ciência, o que é matemática, porque não tem necessidade, não são coisas que vão mudar de acordo com sua vontade ou sua interpretação. E já que esse é o tópico mais objetivo do vídeo, bora direto ao ponto e olhar logo no dicionário o que elas são. E bom, aqui a gente pode ver que ciência pode ser classificada como a reunião dos saberes organizados e obtidos por observação, pela pesquisa ou pela demonstração de certos acontecimentos, fatos, fenômenos, sendo sistematizados por métodos racionais, além do conhecimento profundo sobre alguma coisa ou utilização desse conhecimento como fonte de informação, noção, ou seja, conjuntos de conhecimentos que nós conseguimos por meio de métodos científicos, observação, hipóteses, testes, conclusões e esse tipo de coisa. Lembra que logo no começo do vídeo eu perguntei a um personagem que tem a velocidade da luz e eu perguntei o que isso significa? Pois é, era justamente por isso. Se nós sabemos o que representa ter a velocidade da luz, o que isso significa, o que isso poderia fazer, é porque nós usamos ciência para descobrir isso. Percebe que se a gente descartar completamente a ciência, então todas essas questões como velocidade, energia, peso, gravidade não fazem o menor sentido, porque se a gente está falando sobre qualquer um desses aspectos, a gente está falando sobre um conhecimento que a gente tem por meios científicos. Não é só um termo bonitinho para falar de alguma coisa. Existe um significado por trás disso. Agora, falando sobre o que é lógica, modo de raciocinar coerente que expressa uma relação de causa-consequência. Maneira particular de raciocinar, maneira coerente através da qual os fatos ou situações se encadeiam. Bora pegar mais um exemplo. 2 personagens disputam quem levanta mais peso. O personagem A levanta mais peso que o personagem B. Qual dos dois é o mais forte? Você provavelmente respondeu A. Por quê? Porque ele levantou mais peso? A sua lógica foi: A levanta mais peso que B, logo A é mais forte que B. Percebe que até para essas coisas simples do dia a dia a gente usa lógica? Então, de novo, essa é uma questão que descartar ela das nossas análises não faz sentido, porque seria literalmente dizer que o nosso pensamento não precisa fazer sentido. E sim, a ficção precisa fazer sentido, senão é uma obra ruim. Não importa se é uma obra fictícia, fatores como os personagens terem poderes ou algumas coisas não fazerem total sentido de acordo com a ciência do nosso mundo, fazem parte da licença poética do autor, é a proposta de cada obra, não é exatamente o nosso mundo, e todo mundo que está lendo ou assistindo sabe que aquilo não é um artigo científico, um documentário, ou então um filme ou livro baseado em fatos reais. Então sim, eu acredito que nós temos que ter a mente um pouco aberta, até porque como é uma história sendo escrita por alguém, podem existir incoerências, porém não faz sentido descartar a lógica. Agora falando sobre a matemática, ciência que estuda por meio de raciocínio dedutivo as propriedades dos seres abstratos, números, figuras geométricas, etc., bem como as relações que se estabelecem entre eles. E honestamente, eu acho que nem é necessário explicar por que não faz sentido descartar a matemática, né? Ela serve simplesmente como uma ferramenta pra gente entender melhor as coisas. Se vocês pararem pra pensar um pouco, a maior parte das coisas que a gente faz no dia a dia nem sequer faria sentido se o conceito de matemática não fosse aplicado. Galera, se vocês estão gostando desse vídeo, já se inscrevam aqui no canal pra não perder os próximos. Deixem aqui nos comentários sugestões dos próximos vídeos de combateologia teórica.
teórica, que a gente analisa poderes, relações entre poderes, batalhas, esse tipo de coisa de uma forma mais racional. Mas agora voltando pro vídeo, bora pros motivos para usar todos esses fatores nas análises. E honestamente eu já até comentei um pouco sobre, né? Então aqui eu vou só dar um ponto. Como foi no exemplo da velocidade da luz, se a gente ignora lógica, matemática ou ciência, então essas palavras como velocidade, força, peso, gravidade são só palavras para enfeite. A partir do ponto que a gente esquece isso tudo e fala que qualquer coisa pode ser qualquer coisa, a gente está basicamente dizendo que não faz sentido analisar, porque nada representa nada, nada faz sentido e nada se liga com nada. Porém, a gente sabe que não é assim que funciona. Apesar de que muitas pessoas não gostam de reconhecer isso, mesmo as obras de ficção têm sentido, mesmo que seja apenas na coerência interna delas. Muitas coisas, como os poderes, não fazem sentido no nosso mundo, porém fazem sentido para a proposta da obra. Isso não significa que a gente tem que jogar pro ar todas as coisas, até porque se nada faz sentido, nada vale nada, qualquer análise é inútil, e aí a gente estaria jogando fora justamente o que é o nosso objetivo, que é conseguir fazer uma análise, seja de uma história, de um poder, de uma luta e assim vai. Ou seja, por que devemos usar? Porque usando lógica, matemática e ciência nós podemos compreender o que está acontecendo. Se a gente não compreender, não faz o menor sentido sequer conversar sobre, porque vira uma questão de apenas gosto ou então eu quero, e isso não é análise. Agora indo para o terceiro ponto, limites, entre aspas, ou então uma moderação na forma de usar isso. O que eu quero dizer aqui? Que a gente tem que fazer uma análise tendenciosa ou parcial? Não, a gente tem que fazer uma análise objetiva. Porém, atire a primeira pedra aquele que nunca viu um furo de roteiro ou uma incoerência em uma obra, seja em combate, narrativa, erro de continuação, qualquer coisa do gênero, ou aquele que já encontrou alguma obra que envolve esses fatores de poderes e ela é 100% coesa com todas as questões da ciência do nosso mundo e existe zero de suspensão da descrença. Ou seja, a obra não exige em nada que você tenha vontade de aceitar como verdadeiro uma premissa dela que não se encaixa exatamente com o nosso mundo. E essa é a questão. Faz sentido analisar a ficção usando lógica ou então ciência? É claro que faz, sem sombra de dúvida, até porque esse é o parâmetro de comparação que nós conhecemos. Mas faz sentido querer limitar isso, entre aspas, no aspecto de aceitar que nem tudo vai ser preciso como deveria ser na nossa ciência? Na minha visão, sim. Por quê? Justamente porque 99,9% das obras não tem como premissa ou objetivo ensinar sobre ciência de uma forma precisa, ilustrar hipóteses, experimentos ou algo assim do gênero. Não são artigos científicos, não são livros científicos ou coisa assim do gênero. São histórias fictícias. O objetivo delas é contar uma boa história. E aí qual é o limite? Na minha opinião, vai de cada um. O meu é justamente isso que eu acabei de falar. O objetivo das histórias é o quê? Na minha visão, contar uma boa história, né? Fazer sucesso, agradar o público. Eu, pelo menos, gosto de sempre dar preferência ao que a história está claramente querendo me contar ou me explicar em relação a hipóteses, especulações ou deduções por meio da nossa ciência. Por exemplo, imagina que um personagem fala que ele consegue levantar no máximo 10 toneladas. Só que na mesma cena a gente vê ele levantando uma pedra. Você olha a pedra na imagem, você analisa ela e por meio das medidas dela e você conseguir identificar qual é o tipo da pedra, você chega na conclusão que naquela cena o personagem estava levantando 150 toneladas. Meu ponto é, o que a história queria de fato contar? O que o personagem falou explicitamente, que o limite de força dele é 10 toneladas, ou que na verdade o limite de força dele é 150 e para descobrir isso você teria que fazer o cálculo do peso daquela pedra. Basicamente é essa a minha visão. Se há uma incoerência entre o que a história quer contar e o que a ciência diria, eu prefiro ir com a história simplesmente porque na minha visão é a premissa que a história está pedindo para eu aceitar em troca de ela conseguir se desenvolver. Mas claro, isso aqui é só a minha opinião. Deixa aqui nos comentários a sua, como você acha que fica essa questão, o que você achou desse vídeo, o que você gostaria de ver nos próximos vídeos de Combateologia Teórica aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.